Graça e paz, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é Karen Regina, falando direto da Rádio Web Resgate Sem Fronteiras, para conversar com você, para levar a palavra, uma palavra de esperança, para levar as boas novas do Senhor Jesus, por onde você estiver, aonde tu estiver, que as boas novas cheguem, que a semente seja plantada, e germine e frutifique na tua vida, na tua casa, no teu local de emprego, na tua dificuldade, que as boas novas frutifiquem aonde tu estiver. Amém? Em nome de Jesus? Então, aqui é o programa Peniel, lugar de encontro com Deus. Você nos encontra através da rádio web resgatesemfronteiras.minharadio.fm. O programa Peniel fica no YouTube, que você pode nos encontrar através do @PenielDeus76. Eu peço que tu curta a nossa página e ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. Amém? Então, meus irmãos, você querendo conversar conosco, você pode falar através do e-mail resgatesemfronteiras.br@gmail.com ou também pelo nosso WhatsApp, que daí é mais rápida a resposta, no telefone 5499 670 8990. Amém? Entre em contato lá conosco, a gente quer saber o que tu tá achando do programa, se tu tá gostando, se tu quer acrescentar alguma coisa, se tu quer dizer que tu não gostou de tal palavra, que tu pensa diferente, que tu queria que tivesse tido mais colocações. A gente está aqui para te ouvir, para crescer junto e para plantar Jesus. Amém? Oh, glória a Deus! Quero conversar contigo também, quero te lembrar dos nossos patrocinadores aqui do programa Peniel, que é o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Entre em contato com eles através do telefone 5498 151 5525. Amém? Te prepara, o verão tá chegando, ó, vamos fazer a manutenção do ar-condicionado, tá bom? Os caras são profissionais, tu vai gostar muito do serviço deles. E também os cursos da FATEB, Polo de Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros cursos também. E os cursos, tem vários deles que pode ser feito em EAD, à distância. Te informa através dos telefones 54 999 31 86 99. Amém? Dados nossos recadinhos, hoje eu quero conversar contigo sobre confiança. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar conversando hoje. Confiança. Em quem tu confia? Tu confia no teu marido? Tu confia na tua filha? Tu confia na tua mãe, no teu pai, na tua amiga, no teu colega de trabalho? Em quem hoje tu tem colocado a tua confiança? Então, eu quero falar contigo sobre esse assunto, sobre confiar. Porque lá na Bíblia, lá em Gênesis, já quero dar o endereço aqui para vocês, Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7, Abrão, vocês conhecem? Lembram de Abrão? Abrão, ele tem o seu sobrinho Ló, e eles estavam sempre juntos. E eis que, de repente, cresceu tanto a criação bovina deles, os bois, as vacas, que o território que eles tinham começou a ficar pequeno para aquele monte de bicho.
E os empregados deles começaram a brigar por causa de espaço. E daí Abrão teve uma ideia. Abrão pensou, esse mundo tão grande, esse monte de terra que tem, eu preciso me afastar de Ló, para que os nossos empregados parem de brigar e para que ele continue a criação dele e que eu possa continuar a minha também, porque os animais cada vez procriavam mais e mais. E aí, Abrão, ele confiou. E daí eu quero te contar. Quero ler para ti aqui. Está lá em Gênesis 13, falando sobre confiança. Então, vamos lá, versículo 7. Abrão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não é toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém? Vou ler até aqui agora. Eu li do versículo 7 até o versículo 11. Está lá em Gênesis 13, versículo 7 até o 11. Então, apesar de Abrão ter o direito de escolher primeiro quais as terras ele ficaria, porque ele era o mais velho, porque ele era o patriarca, ele entrega a decisão de escolher a Ló e descansa na soberania do Senhor. Esse gesto mostra desapego à fé. Abrão não se prende ao que parece melhor aos olhos humanos. Ele confia que Deus está cuidando dele e do seu futuro. Paz nas decisões. Ele evita a contenda e age com mansidão. Porque os pastores que estavam cuidando do gado, dos bois deles, já estavam brigando, já estavam entrando em contenda, porque o espaço estava pequeno. Então, Abrão foi sábio, porque ele evitou a contenda e agiu com mansidão. Ele se antecipou a uma briga maior. E o resultado da confiança? Depois que Ló escolhe, Deus renova a promessa a Abrão, mostrando que quem confia nunca perde. Lembremos de Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Salmo 37, versículos 5 e 7. Fala sobre entregar o nosso caminho ao Senhor e descansar nele. Lá em Isaías 26, mostra a paz de quem confia no Senhor. E em Hebreus 11, relembra a fé de Abrão, quando obedeceu sem saber para onde ele iria. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã,
Tu tem esse tipo de confiança hoje em alguém? Melhor, tu deposita essa confiança em Deus? De Deus simplesmente dizer, sai da tua parentela e vai a um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, ele saiu da volta da parentela dele e ele ainda não sabia para onde ele ia. Porque Deus ainda ia revelar, ainda ia mostrar para ele para onde ele iria. É difícil a gente ter esse tipo de confiança, né? No mundo de hoje, então, onde as pessoas se aproveitam de tudo, tudo é motivo para aproveitamento, para passar a perna, para ganhar uns pila a mais aqui, um dinheirinho a mais ali. A gente fica muito desconfiado, né? Ainda mais quando o confiar envolve a gente abrir mão de alguma coisa. Porque Abrão estava abrindo mão. Ele abriu mão da escolha, porque ele poderia ser o primeiro a escolher o lugar para onde iria, porque ele era o patriarca, ele era o mais velho, e ele pediu para que Ló escolhesse para onde ele iria. Mas por quê? Por que ele escolheu? Por que ele disse que Ló poderia escolher e não ele? Porque ele confiava, ele confiou que o Senhor não o abandonaria, independente para onde ele fosse. Independente de onde ele fosse, ele sabia que a presença do Senhor iria com ele. Essa foi a confiança que Abrão teve no Senhor. Ele permitiu que Ló escolhesse. Como? E disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, eis que toda a terra está diante de ti. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. Amém? Nem sempre é fácil confiar, né? Ainda mais confiar em Deus, quando a gente está dando os primeiros passos na nossa caminhada da fé. Quando faz poucos que nós nos convertemos e estamos conhecendo e estamos deixando toda aquela bagagem de pecado do passado para trás. E de repente a gente tem que confiar num Deus que a gente não vê, que a gente não ouve, mas que a gente só lê sobre ele. É difícil? Eu sei que é difícil. Mas às vezes, meu irmão, confiar significa abrir mão daquilo que parece melhor, o mais bonito ou até mais seguro. Foi o que Abrão fez. Ele podia escolher primeiro, mas em vez disso entregou a escolha a Ló e confiou que Deus o sustentaria, independente de para que lado ele fosse. Ló olhou com os olhos humanos, claro, e escolheu o que lhe parecia melhor, mais fértil, mais próspero e cheio de vantagens. E Abrão escolheu confiar. E foi exatamente depois disso que Deus falou com ele novamente, renovando e ampliando, aumentando a promessa que o Senhor já tinha feito. E aí eu quero ler para ti o versículo, a partir do versículo 14 do capítulo 13 de Gênesis. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês
te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Sempre, quando estamos falando em Deus, sempre haverá uma recompensa. Confiar em Deus não é para os fracos. Confiar em Deus é para os fortes. É uma decisão que a gente toma na vida de confiar. Aí a gente vê aquele problema surgindo, a gente vê aquilo tudo acontecendo. E hoje em dia eu paro e penso. Estava conversando com a irmã do grupo de oração Resgate Sem Fronteiras sobre isso. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Eu não sei de onde Ele vai tirar. Não sei. O que eu sei é que Ele vai fazer. Ele vai fazer. E é essa confiança que Deus espera de nós. E é essa confiança que nós temos que depositar nele. Porque com o Senhor a gente nunca perde. Nunca perde, meu irmão. Tu pode achar, tu pode olhar assim como Ló olhou e Abrão estava olhando também. A terra era a terra, como que diz aqui? Era uma terra... Meu Deus, eu perdi o versículo. Era uma terra tão linda que pareciam campos verdejantes e com... Deixa eu achar aqui. Achei! Levantou Ló os seus olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor a ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra por Zoar. Imagina, Ló enxergou aquilo e pensou, é aqui que eu vou triplicar o meu gado. É aqui que a minha família vai prosperar muito mais. Por quê? Porque ele olhou com os olhos humanos. E Abrão estava olhando com a confiança dele em Deus. Ele estava confiando que, independente de para qual lado ele pudesse ir, ele fosse, a presença do Senhor iria com ele. O Senhor não o abandonaria. O Senhor iria à frente dele e cuidaria da retaguarda, da direita e da esquerda, abaixo e acima. E o Senhor o surpreendeu, como sempre ele faz. O Senhor, ele renovou e ampliou a promessa que ele já tinha feito a Abrão. Porque Abrão tomou a decisão de confiar em Deus. E daí, levanta agora os teus olhos, toda essa terra que vês, te darei a ti e a tua descendência. Amém? Quando a gente entrega as nossas decisões nas mãos de Deus, aos nossos olhos, aos olhos humanos, o que a nossa família pode dizer, o que os amigos, os colegas podem dizer, é que a gente ficou em desvantagem.
é que a gente saiu perdendo na nossa escolha. E talvez isso até aconteça por um curto período. Mas o Senhor sempre honra quem descansa nele, quem confia nele. Precisamos aprender com Abrão a confiar em Deus e entender que a confiança verdadeira não se baseia nas circunstâncias, não se baseia no momento que tu está passando. A dificuldade vem, o problema vem, ele nos assusta, ele incomoda, ele nos tira do nosso conforto, da nossa comodidade. Mas se tu continuar olhando para o alvo e confiando que até algo ruim Deus vai usar a teu favor, Ele vai recompensar. Sempre, sempre. A gente precisa aprender isso com Abraão. A gente precisa aprender a ter esse tipo de confiança que não se baseia nas circunstâncias, que não se baseia no gigante que se levantou na nossa vida, que não se baseia na doença que chegou. Não é a nossa vida, não é só esse momento, não é só essa circunstância. Existe um futuro, existe algo além. A gente não pode ver, mas o Senhor conhece, Ele sabe, e é por isso que a gente tem que confiar nele. Porque a gente só enxerga o aqui e o agora, e o Senhor enxerga o amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. O Senhor enxerga o todo. E isso é mais um motivo para a gente depositar nossa confiança nele. Nele. E hoje Deus pode estar te chamando, né, para confiar nele de novo. Ou abrir mão de algo. Ou para esperar e não lutar por aquilo mesmo que tu poderia estar lutando, e que se tu entregar para o Senhor, se tu confiar que o Senhor vai fazer no tempo certo, Ele quer te entregar, Ele quer te presentear. Mas se tu tiver perseverança, assim como Abraão te lembra, quem confia nunca perde. A confiança de Abraão estava no Senhor, não estava na terra, não estava no gado, não estava no córrego que passava naquela terra, onde tinha mais comida para o gado dele. A confiança de Abraão não estava ali. A confiança de Abraão estava no Senhor, que o Senhor faria, independente de onde ele estivesse. Isso é tão tremendo. Que nós tenhamos essa ousadia, essa força, esse entendimento de que nós nunca sairemos perdendo se confiarmos no Senhor, porque Ele está trabalhando, Ele está agindo a nosso favor. É a nosso favor que Ele trabalha. Ele permitiu que o filho dele, o seu único filho, unigênito, perfeito, sem pecado, imaculado, morresse numa cruz por amor de ti e por amor de mim. Tu acha mesmo que não pode confiar nesse Deus? A gente precisa pedir para o Senhor discernimento espiritual,
Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a bênção e a maldição. E para que nos dê ousadia, para que nós tenhamos esse tipo de confiança no Senhor. A confiança que Abrão teve e que nós tenhamos também. Essa confiança, essa convicção, essa certeza que o Senhor está trabalhando por nós. E agindo Deus, quem impedirá? Oh, glória! Agindo Deus, quem impedirá? Quero orar por ti. Amém? Senhor, nos ensina a confiar em ti mesmo, quando não entendo o caminho e os percalços que estão nele. Que eu seja ousada e tenha a fé de Abrão, uma fé que descansa, espera e não teme abrir mão. Renova, Senhor, por favor, renova em mim e na pessoa que está ouvindo esse vídeo, que está ouvindo essa oração. Renova em nós a certeza de que tu és fiel para cumprir o que prometeste. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero finalizar aqui com Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Que assim seja. Que essa nossa conversa de hoje esteja te orientando, te motivando para confiar no Senhor. Não é confiar no nosso braço, no que a gente está pensando, no que a gente quer, mas para confiar que o Senhor sabe o que é melhor para nós. E que lá na frente a gente vai entender, por tudo que a gente passou, tudo que a gente teve que passar, para chegar exatamente no local, no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Amém? Essa é a minha oração por ti, pela tua família, pela minha família. Que nós sejamos ousados em confiar. Que nós não percamos tempo achando que o que a gente quer, que o que a gente acha, que o que a gente merece, que o que a gente fez é melhor do que aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem reservado para nós. Que nós creiamos, que nós sejamos ousados e que a gente confie cada vez mais no Senhor. Que o Espírito Santo nos oriente, nos capacite, nos dê entendimento para que a gente tenha esse tipo de confiança. Fácil não é, mas se fosse para ser fácil, não era para nós cristãos, não é mesmo? Amém? Oh, meu irmão, minha irmã, eu espero que essa palavra entre no seu coração, que ela faça você pensar e decidir sempre a entregar para Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.